Imagine estar doente e o único remédio disponível ser um unguento, feito com gordura de animais e plantas trituradas, sem nenhuma garantia de esterilização, mas com muita fé em antigas fórmulas secretas. Parece assustador ou até mesmo impossível de acreditar, mas era assim que muitos tratamentos funcionavam no século XVIII. Algumas dessas práticas médicas, que hoje nos parecem excêntricas, chegam a ser apresentadas em Outlander quando vemos Claire, uma enfermeira do século XX, tentando ajudar pacientes em um mundo onde os antibióticos sequer existiam. Espero que seu estômago não seja sensível, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, amigos do canal Série Histórica. Hoje nós vamos mergulhar em um tema intrigante e até um pouco arrepiante: as curas e métodos de tratamento do século XVIII. Vamos conversar sobre o que é mostrado na série Outlander, especialmente quando Claire lida com ferimentos, doenças e situações médicas complicadas, e comparar com o que realmente acontecia na Europa daquela época. Será que muitas das práticas usadas pela personagem eram autênticas ou só ficção? Olha, tem algumas coisas que parecem ficção pura, mas acredite, eram métodos muito comuns naquela época. É surpreendente como certos ingredientes eram usados para criar remédios, e há registros históricos que mostram que algumas das técnicas aplicadas por Claire realmente existiam na vida real. E além disso, vamos falar também sobre os apotecários, como o mestre Raymond. Afinal, será que eles estavam mais para cientistas ou para magos, hein? Vamos descobrir isso e todo esse universo curioso da medicina do século XVIII. Então, bora! A medicina do século XVIII. Para entendermos por que Claire se destaca tanto ao aplicar seus conhecimentos do século XX em Outlander, precisamos primeiro olhar para o contexto médico do século XVIII. Na Europa, especialmente na Escócia e na França, existia uma mistura de tradições medicinais herdadas da Idade Média, conceitos que começavam a surgir com o Iluminismo e as práticas mais próximas de cura popular, que eram passadas de geração em geração. Era uma época de transição, mas ainda distante dos avanços que vemos hoje, ou mesmo dos que existiriam 1 ou 2 séculos depois. Os médicos formados em universidades muitas vezes seguiam teorias antigas, como a dos 4 humores. De acordo com esse modelo, o corpo era regido por 4 substâncias: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Esses humores eram considerados responsáveis pelos temperamentos e estados de saúde de cada pessoa. O sangue simbolizava a energia e alegria, a bile amarela, impulsividade, a bile negra, melancolia, e a fleuma, passividade. Às vezes, eu não entendo como a humanidade vingou, sério mesmo. A ideia era equilibrar esses humores para restaurar a saúde. Como consequência, práticas como a sangria, retirada de sangue do paciente para reduzir o excesso do humor sanguíneo, eram muito comuns. De acordo com estudos históricos apresentados em documentos médicos da época, grande parte dos médicos acreditava que um paciente com febre alta precisava perder um pouco de sangue para baixar a temperatura interna do corpo, embora muitas vezes isso só piorasse o quadro. Claire, a enfermeira do século XX. No enredo de Outlander, Claire vem do século XX, em que a medicina já estava mais avançada, com antibióticos, técnicas de esterilização e maior conhecimento de anatomia e microbiologia. Quando ela é transportada para o século XVIII, a personagem precisa se adaptar a um ambiente em que até mesmo o conceito de germes era praticamente inexistente como nós conhecemos hoje. Esse choque cultural e científico faz com que ela recorra a métodos que, para o povo daquela época, pareciam inovações incríveis, mas para nós representam um mínimo de higiene e cuidado. Na 3ª temporada, por exemplo, vemos Claire improvisar bandagens esterilizadas com água fervente e usar ervas que tinham propriedades anti-inflamatórias, algo que ela conhecia de sua experiência em hospitais militares. Esse tipo de abordagem era raro entre os curandeiros comuns da época, pois muitos acreditavam na cura por meio da religiosidade, da fé e da tradição oral, sem questionar a real eficácia das técnicas aplicadas. A importância de observarmos esse contraste é ver como a série consegue trazer um olhar mais moderno para práticas que, naquela época, eram consideradas extremamente vanguardistas ou até mesmo feitiçaria. De acordo com registros históricos, alguns profissionais mais ousados de então já começavam a entender que a limpeza do ambiente poderia prevenir a infecção, mas ainda não havia consenso nem provas científicas robustas que sustentassem essa ideia. Curas estranhas que a série mostra.
Vamos falar agora sobre algumas das curas estranhas que aparecem na série e que de fato existiram em algum grau no século XVIII. Primeiro, a sangria, que já mencionamos, era amplamente utilizada. Na segunda temporada, há uma cena em que se discute a necessidade de sangrar um paciente com febre. Por mais absurdo que possa parecer, esse método não era exclusividade do século XVIII, pois já vinha de muitos séculos antes, mas continuava firme e forte nessa época. O raciocínio era simples. Se a pessoa estava com febre, é porque tinha sangue ruim em excesso. Outra prática muito comum era o uso de sanguessugas para extrair o suposto sangue tóxico. Esses pequenos anelídeos eram criados em locais úmidos e aplicados sobre a pele do paciente para sugar pequenas quantidades de sangue, numa tentativa de equilibrar os humores. Há relatos de que as sanguessugas eram extremamente requisitadas para tratar desde dores de cabeça até problemas hepáticos, pois os médicos acreditavam que esses animais poderiam extrair o que estava causando o problema de saúde. Nos livros de Outlander, Claire utilizou as sanguessugas para tratar de Roger, após o seu enforcamento. Porém, o uso que ela fez foi com o objetivo de diminuir o edema ou inchaço do pescoço de Roger. Também era frequente o uso de pomadas com ingredientes bem curiosos, como gordura de animais, flores secas, ervas de propriedades questionáveis e até substâncias metálicas pulverizadas. Acreditava-se que determinados metais, como o mercúrio, tinham poder de purificação. Essa crença levou a muito envenenamento involuntário, já que doses elevadas de mercúrio são altamente tóxicas para o organismo. Em algumas localidades, era possível ver pessoas com lábios manchados pela exposição prolongada ao mercúrio, utilizado em pomadas para purificar o sangue e eliminar erupções na pele. Quem eram os apotecários? Em Outlander, um dos personagens mais intrigantes é Mestre Raymond, um apotecário que Claire conheceu em Paris. Mas quem eram os apotecários e o que significava ser apotecário naquela época? Eles eram uma espécie de antecessores dos farmacêuticos, sendo responsáveis por preparar e fornecer remédios, ungüentos e poções à base de plantas, minerais e outros componentes. Em muitas regiões, os apotecários se misturavam com os barbeiros cirurgiões, e a distinção entre um médico formado e um curandeiro popular era, às vezes, muito tênue. Ao contrário dos médicos que iam às universidades, os apotecários aprendiam o ofício por meio de um sistema de aprendizado e prática. Alguns tinham acesso a livros raros e caros, repletos de fórmulas e receitas colecionadas ao longo dos séculos. Outros trabalhavam seguindo a tradição oral, repassada de mestre para aprendiz. Para muitas comunidades rurais, essas pessoas eram a única opção disponível para tratar doenças e ferimentos. A série Outlander mostra alguns personagens que lidam com plantas e ervas, revelando um universo que combina conhecimentos ancestrais e uma certa dose de experimentação. Claire, por já ter uma base teórica e prática mais moderna, muitas vezes dialoga com esses personagens, tentando convencê-los a adotar pequenos cuidados de esterilização ou escolher as ervas mais adequadas para cada caso, mas nem sempre encontrando abertura. Outros exemplos de curas e ingredientes inusitados. Historiadores que estudam o período do século XVIII apontam alguns exemplos ainda mais peculiares do que vemos na série. Havia relatos do uso de pedaços de múmia pulverizados para criar poções que supostamente curavam dores de cabeça e enxaquecas. Esse hábito já existia desde períodos anteriores, mas ainda tinha seguidores em meados de 1700. A ideia era que o corpo embalsamado possuía propriedades especiais para a cura, algo que, com o nosso conhecimento atual, soa completamente absurdo. Outras receitas estranhas incluíam pó de chifre de unicórnio, que obviamente nunca foi extraído de unicórnio algum, mas de animais como narvais ou cavalos com chifres postiços para fins de comércio. O imaginário popular atribuía poderes mágicos a esse pó, acreditando que ele poderia curar envenenamentos e servir como antídoto universal. Ainda no campo das ervas, podemos destacar a digitalis, que é uma planta de efeito muito forte no coração e que, se administrada de forma errada, pode causar intoxicação grave. Porém, quando usada na dose correta, ajudava pessoas com problemas cardíacos a melhorar a circulação sanguínea. Alguns apotecários sabiam disso e guardavam o segredo em cadernos pessoais, pois descobriram na prática empírica que aquela planta tinha um efeito significativo no organismo. A adaptação de Claire na série. Um ponto fascinante em Outlander é ver como Claire tenta, sempre que possível, introduzir conceitos mais avançados. Na quarta temporada, ela fala sobre a importância de manter as ferramentas limpas
e de ferver instrumentos antes de usá-los em um paciente. Esse choque de metodologias é um dos temas recorrentes no enredo, pois a cultura do século XVIII era fortemente ligada à fé e à superstição. É interessante notar que, quando Claire descreve certos tratamentos, ela se baseia naquilo que aprendeu no século XX, utilizando as plantas disponíveis para criar remédios que, muitas vezes, soam mágicos para as pessoas ao seu redor, mas que nada mais são do que soluções mais científicas e com fundamentos básicos de higiene e anatomia. Essa dinâmica gera conflitos e reviravoltas, pois ela precisa lidar com a desconfiança de personagens que se sentem ameaçados ou simplesmente assustados com tamanha ousadia médica. Em termos de narrativa, essa tensão faz com que cada cena em que Claire atua como curandeira seja carregada de expectativa. Será que ela vai conseguir convencer as pessoas de seu método? Ou será taxada de bruxa e acusada de mexer com poderes desconhecidos? Esse temor não é sem fundamento. Historicamente, mulheres que demonstravam conhecimento de cura, fora dos padrões, podiam sim ser acusadas de bruxaria. Métodos exóticos para curar infecções. Na quinta temporada, vemos Claire precisando lidar de uma forma bastante estranha com uma infecção. Vocês lembram disso? O Jamie chega carregado pelo Roger após ser picado por uma cobra, e Claire está lá desesperada para saber como vai fazer para injetar a penicilina que ela mesma criou a partir do bolor de pão. É aí que ela fala para a Marsali que ela vai precisar de vermes para aplicar na ferida de Jamie. Mesmo soando estranho e até meio nojento, ela explica que as larvas removem apenas o tecido morto, acelerando o processo de recuperação. Acontece que esse era um procedimento bem comum no século XVIII. Eles usavam larvas para limpar feridas, pois, curiosamente, as larvas podem comer o tecido necrosado e ajudar na cicatrização. Esse método, embora pareça medieval, era, na verdade, uma forma disponível de limpeza de feridas que, séculos depois, foi estudada pela medicina moderna e reconhecida como útil em casos extremos. Acredita-se que alguns apotecários já haviam observado que as feridas com larvas pareciam melhorar mais rápido, mesmo sem entender a razão biológica por trás disso. Então, da próxima vez que você estiver aí tomando o seu antibiótico, pode lembrar disso e agradecer à medicina moderna, viu? Contexto histórico e o valor do conhecimento. O século XVIII foi uma época em que o conhecimento começava a se expandir graças a pensadores iluministas. Porém, na prática, a medicina ainda não tinha ferramentas de diagnóstico eficazes, nem comprovação científica para muitas receitas tradicionais. Nesse cenário, os apotecários, os curandeiros e até mesmo alguns médicos corajosos experimentavam, misturavam e torciam para que suas fórmulas funcionassem. Claire, ao chegar com suas referências de um período posterior, representa uma ponte entre um mundo de descobertas científicas e um mundo que ainda se baseava em tradições. Nesse processo, ela mostra que mesmo sem penicilina e vacinas, havia espaço para a observação, a higiene e o raciocínio lógico sobre quais substâncias poderiam ser mais eficazes no tratamento de cada mal. O que uma série como Outlander nos mostra é como a medicina evoluiu e quantas vidas foram salvas ao longo dos séculos graças a observações, experiências corajosas e, claro, muitos erros que se tornaram aprendizado. Quando olhamos para trás, para esses tratamentos estranhos, precisamos sempre lembrar que foi esse conjunto de tentativas e erros que abriu caminho para o que hoje chamamos de medicina moderna. É impressionante perceber como a ciência que hoje consideramos básica já foi vista como bruxaria ou mágica em outros tempos. Refletir sobre isso nos faz valorizar ainda mais o conhecimento que temos agora e também entender a importância de nunca pararmos de pesquisar, descobrir e aperfeiçoar nossas técnicas de cuidado com a saúde. Assim como Claire, que não desistiu de trazer um pouco de modernidade aos desafios médicos do passado, podemos nos inspirar a sempre buscar soluções criativas e baseadas em evidências, mesmo quando o ambiente não favorece a inovação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva! Anjiva!